Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com André Pimentel, sócio-diretor da TR Service e diretor comercial do grupo Tecnoset. Puxa vida, André, que legal ter a oportunidade de conversar com você, com o grupo Tecnoset, que quase tive essa possibilidade tempos atrás, falamos sobre isso. Obrigado pela sua participação e tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, não é isso? Obrigado você, Flávio. É uma satisfação realmente estar aqui, sobretudo trocar ideia e construir esses conceitos e tudo isso que a gente conversou. É um privilégio estar aqui. Acompanho você, acompanho o seu trabalho e vamos bater esse papo gostoso, descontraído, que a gente tem bastante coisa para falar, sim. Não, puxa vida, obrigado por acompanhar. E eu já vou começar a nossa conversa pedindo para que você conte um pouco quem é o grupo Tecnoset, que eu até, como te falei, tive a oportunidade de visitar a sede tempos atrás aí algumas vezes, né? Fala um pouco do grupo e depois a gente vai entrar na TR Service, que é exatamente aí onde você está inserido. Por favor. Legal, Flávio. O Grupo Tecnoset, a empresa Tecnoset tem 30, esse ano faz 31 anos de mercado, atuando na área de tecnologia. E sempre com o seu DNA voltado para a prestação de serviço. Quando você é uma empresa de serviço, você tem algumas prioridades e você tem uma necessidade de adaptação e transformação muito grande, e principalmente uma necessidade de estar muito ligado ao movimento dos clientes, ao movimento dos mercados, e ter a capacidade de se adaptar e se reinventar. E ao longo desses 30 anos, em vários momentos da vida da empresa, ela passou por esse tipo de transformação, até nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, ela criou o conceito de produtos específicos, unidades de negócio, e começou a criar no seu grupo, né, empresas especializadas em cada uma das verticais, em cada um dos segmentos de mercado, e daí então se tornou o grupo, que hoje é o Grupo Tecnoset, é composto hoje por 7 empresas, exatamente com esse objetivo de estar muito antenado nos nossos clientes, nas demandas, nas necessidades e muito preparado para responder de acordo com todo esse universo que a gente vive. Puxa, nos meus primeiros contatos eu realmente aprendi, né, que a empresa começou com a parte de outsourcing, de impressão, depois outros dispositivos e tal. Impressão é uma coisa que nunca vai acabar, mas vocês tiveram uma ideia luminosa aí nessa diversificação, que é exatamente um dos braços, né, que é a TR Service. Então vamos falar um pouco sobre isso, né, já que é a área que te trouxe para o grupo, você me contava que você observava muito de perto o grupo antes, né? Então vamos comentar um pouco de quem é a TR Service nesse contexto. Exatamente assim. A própria Tecnoset, ao longo dos anos, ela deparou com esse dilema da redução de impressão, né, da redução da página impressa e todo o advento da transformação digital. É claro que quando a gente fala que o papel vai reduzir, vai deixar de imprimir, ele é uma redução proporcional ao volume de informação que a gente utiliza, né? Só que o volume de informação ele cresce exponencialmente de forma absurda. Então, ainda existe muita necessidade de você gerir e cuidar bem dos seus ambientes de impressão, porque um pendrive cada vez cabe muito mais informação, mas uma folha de papel não vai caber cada vez mais informação, porque a gente tem o limite do ser humano, né? Então, o papel impresso ele existe, mas ele precisa ser cuidado e ele precisa ser transformado no que é possível. E aí, com esse desafio, o grupo começou, e aí no caso a Tecnoset começou a entender quais eram os nichos de documentos, como eles circulavam, como eles eram tratados, e desse universo todo, o que poderia ser transformado em digital. A TR Service ela foi criada dentro do grupo quando foi percebido um segmento de mercado de indústria, principalmente, e que tinha muita necessidade de identificar, de codificar e principalmente de coletar informações. Então, quando a gente olha para o universo de logística, toda a parte de identificação, não adianta nada você ter um espaço enorme, um contingente de pessoas, sendo que você tem e perde muito tempo para triar, para separar produtos, né? Então, começou a ter o produto da impressora que imprime a etiqueta, que aí começou a ter demanda, aí foi para a fábrica da etiqueta, para que você pudesse ter flexibilidade e menor dependência de grandes fabricantes de papel, e aí foi para coletor de dados, e depois lá na ponta, como é que eu imprimo aquele carimbinho de validade que tem nos produtos de consumo,
aquela identificação de lote. Opa, peraí, então quando eu falo de impressão, eu não estou falando necessariamente de papel A4 branco, né? E quando a gente começou a ter isso como oferta, a gente entendeu a necessidade de aprofundar cada vez mais, até que isso precisava ser realmente uma empresa com uma identidade muito voltada para o mercado e reconhecida por mercado, para você poder abrir essa interlocução com os executivos de operação, com os executivos da indústria, com os executivos do chão de fábrica, que de fato não enxergavam uma empresa de TI como um possível provedor de soluções, né? E aí a TE foi criada e hoje ela é uma das empresas mais importantes do grupo, porque ela, até mesmo nesse momento que a gente tem vivido de algumas demandas específicas por conta de pandemia, etc., a gente tem muitas soluções para ajudar tanto as verticais que cresceram muito nesse período, como saúde, varejo, o e-commerce, que realmente avançaram muito, né, pela característica do momento, tanto quanto otimizar aquelas empresas que sofreram mais com o período. Então, reorganizando, otimizando, diminuindo custos, agregando serviços um pouco mais próximos. Então, a gente conseguiu dosar isso aí, e esse movimento fez com que a empresa crescesse 2 dígitos nos últimos anos e virasse ali uma das empresas estratégicas para a gente, de fato, ajudar o grupo fazer essa transformação do mundo puro de impressão para um mundo estratégico e de solução de valor agregado. Sabe que eu até nesse momento da edição eu vou colocar o URL do site de vocês aqui. O site, aliás, está muito legal, muito bem construído. E nesse site aqui eu vi uma coisa que eu quero que você comente um pouco. Vocês tiveram uma sacada muito interessante que foi, uma vez dentro do cliente, perceber que esse cliente tem muitas necessidades. E vocês desenvolveram uma série de soluções que servem com pequenas diferenças mínimas para muitas verticais, né? Então é isso que eu queria chamar um pouco a atenção. A gente não vai ficar falando de soluções específicas, mas esse conceito eu achei bacana. Múltiplas soluções tecnológicas que atendem a diversas verticais. É um conceito de solução e uma estratégia que está por trás disso, porque você imagina o seguinte, quando a gente detectou que havia essa possibilidade, nós começamos a pensar entre essas empresas do grupo, criar mecanismos de cross-selling, criar mecanismos que fomentavam uma empresa que está atendendo, trazer uma oportunidade para outra empresa que vai lá e faz essa oferta, e essa empresa talvez detecta uma outra oportunidade, traz para cá, e um programa de gestão comercial disso tudo, né? E isso foi o início quando nós percebemos essa oportunidade. Ao longo do tempo, a gente avançou com essa estratégia, e aí a gente entendeu o seguinte, espera aí, eu preciso pegar essas ofertas, essas soluções, como se fossem ingredientes e formar um prato de acordo com aquilo que o meu cliente está precisando naquele momento. E importante, Flávio, sem diversificar muito, porque senão eu perco a especialidade. Sem abrir muito o leque, senão eu perco o foco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser flexível, porque eu tenho que combinar esses meus ingredientes para atender, de fato, a demanda ou aquela necessidade que o cliente tem. E o mais curioso, né? Naquele momento, a gente vem vivendo uma transformação tão contínua e tão rápida que não existe mais aquela solução que resolve o problema do cliente. Existe aquela solução que resolve o problema do cliente naquele momento. Né? Como a gente conversou um pouquinho antes, eu citei o exemplo da Black Friday. Né? A gente está aí na véspera da Black Friday. Os clientes diretamente impactados com isso, então distribuidores, varejistas, estão malucos, porque tem ali a sua atividade anual, a sua sazonalidade ali nas datas especiais, e quando chega nesse período, muda completamente. Em alguns casos, chega a crescer uma demanda de 40%, 45% acima do normal. E é naquela janela, meu amigo. Perdeu ali, perdeu. No meio, se você perder um dia, talvez equivale uma semana num período normal. Então, a gente começou, junto com alguns clientes, conversar e entender assim, como é que a gente pode ajudar você a não perder um minuto do teu tempo? Como é que a gente pode agregar com esses ingredientes, com esse portfólio que eu tenho, o que você enxerga que é importante para que, junto com você, a gente consiga manter, principalmente num tempo desse, a maior parte do tempo operando. Terminou esse período? Agora vamos falar de Natal, Ano Novo. É uma outra característica. Aí o mercado de alimento, mercado de supermercados. Você vê, então, como é que a gente vai para esses clientes e começa a ter a sensibilidade de falar o que eu falo, em que momento eu falo, com quem eu falo,
e levando ali, né, essas novidades ou essas combinações. E sempre no back-office aqui uma boa estrutura para ir entregando e mantendo tudo aquilo que a gente vai construindo. Né? Não, isso permitiu vocês terem essa flexibilidade, né, de atender verticais muito diferentes, mas que no fundo acabam compartilhando das mesmas dores, né? Elas são as mesmas dores e, na maioria dos casos, as mesmas ofertas. É Hum, só a forma como você combina e constrói que muda. Né? Então, vou te dar é, um exemplo. Quando a gente olha para a vertical saúde, né? Eu tenho vários produtos que encaixam ali no universo de saúde. Mas se eu hoje fizer uma ligação para a gestão de um hospital e falar, olha, eu sou uma empresa de tecnologia e eu tenho uma impressora, ou uma impressora que imprime exame, ou um tablet especial que você pode usar produto corrosivo para limpar, ou uma pulseira de identificação, ele fala assim, legal, eu entendi tudo o que você está falando e manda para mim o seu portfólio, que eu vou mandar para compras, e o dia que tiver uma uhum, demanda, eu prometo que alguém vai te ligar. E é, termina assim a conversa. Então é, eu olho e falo o seguinte, olha, primeira coisa, antes de ligar para qualquer hospital ou laboratório, precisa estar muito claro na minha cabeça e da minha equipe, dos meus consultores, como funciona a jornada de um paciente. Que começa lá no estacionamento, quando ele para o carro, e tem que ter um é, ticket. E aí ele entra, ele tem que passar e ser medido a febre, ele tem que ser triado, ele tem que pegar uma senha, ele tem que ser identificado com uma pulseira, tem que ser digitalizado ali a carteirinha do convênio, né? Depois ele senta na sala de espera, ele vai ter que ser consultar ali um Wi-Fi, e ele precisa receber um conteúdo, depois ele vai ser admitido, ele vai passar por um exame, ele precisa ter uma impressora que vai imprimir ali a receita, e a gente começou a mapear a jornada, e a gente descobriu, falou, pera um pouquinho, eu tenho produto para 80, 90% dessa jornada. E que se eu falar de é, produto, não vai fazer sentido, mas se eu construir a jornada de um paciente, vai ficar até mais claro para o cliente entender é. onde estão os gaps dele. Porque eu não sei onde estão os gaps. Mas se ele entender, ele me fala. Se ele me Uhum. falar, eu consigo apresentar. Puxa vida, é realmente a parceria que a gente tanto está falando e não ser apenas um fornecedor. Agora, o tempo voou, viu, André? Mas assim, a gente não pode deixar de falar, antes de terminar essa nossa conversa, a TR Service é uma empresa nova, né, como você falou, e você já tem aí uma perspectiva, um horizonte de crescimento e faturamento muito interessante, ambicioso, mas realista também ao mesmo tempo, né? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Um projeto de crescimento bastante ambicioso e, ao mesmo tempo, bastante factível, por alguns elementos. Primeiro, porque a gente entendeu que as ofertas que a TR leva para o mercado, elas são muito aderentes ao momento e muito aderente à continuidade das coisas. Então, você vai para o mercado, você encontra empresas que fabricam etiquetas, você encontra empresas que alugam impressoras, você encontra empresas que prestam serviços de manutenção, mas poucas empresas que conseguem jogar isso nesse conceito que a gente chama do one-stop shop, né? Você consegue levar para o cliente, sem perder o foco, muito dessa necessidade dele. E outros elementos estão baseados no que nós estamos nos preparando para isso. Nós acabamos, por exemplo, agora no mês de agosto, inauguramos uma nova fábrica, também ali na região de Resende, onde, em termos de capacidade produtiva, a gente praticamente dobrou a nossa capacidade. Então, a gente vem crescendo numa constante e investindo, mesmo no momento onde muitas empresas estão cautelosas, estão assim, preocupadas e com muitas incertezas, nós decidimos, este é o momento para avançar, este é o momento para se preparar. Me lembro, há um tempo atrás, eu conversei com algumas pessoas, eu falei, olha, vai crescer quem durante esse período de retração estiver lá dentro da academia fazendo ginástica e ganhando musculatura. Porque a É. hora que voltar, vai ter muita gente debilitada, muita empresa enfraquecida. É. E é ali que vai ter a oportunidade para quem esteve treinando nesse tempo. Então, usando essa analogia, a gente vem crescendo muito e a TR passou a ser uma das empresas que está recebendo mais os investimentos, mais a atenção do próprio grupo, por conta desta expectativa e crescimento. E ainda são ofertas, Flávio, que a gente consegue de fato agregar valor e saiu daquele commodity, aquela discussão de preço, aquela discussão de, olha, um papel A4 branco é a mesma medida e a mesma cor de qualquer empresa. Uma impressora, ela imprime tantas páginas por minuto. Tá bom, isso aí tudo a gente também tem, o software que conta as páginas. Se não tivesse, a gente nem estava aqui.
Agora vamos falar do que de fato a gente consegue mostrar valor, porque isso aqui é commodity. Acima disso, olha como a gente está fazendo. A gente está se especializando no segmento de logística, de varejo, de saúde, além do segmento de tecnologia. Eu sou o missionário dessas novidades. Eu vou para fora participar de eventos que estão acontecendo para trazer essas novidades para cá, mas eu não vou esperar você, cliente, me chamar. Eu vou levar isso para você, ainda que isso comprometa um serviço que eu tenho hoje. Mas então vamos evoluir esse serviço que eu tenho hoje. E a TR ela está com esse conceito, ela está com essa estratégia. Então isso tem dado muito certo. Isso fez a gente crescer 30%, 40%, 50% ano sobre ano nos últimos anos, porque a gente entrou muito forte. E a expectativa de crescimento, a gente tem que ainda ter um espaço muito grande até a gente buscar estabilidade. Então a gente vai crescer sim e está se preparando para isso. Puxa vida, muito, muito legal. Eu faço questão de, em poucas semanas ou poucos meses, a hora que já tivermos realmente 100% liberados para transitar livremente por aí, visitar vocês ali na Tamoios, tomar um café, gravar um Papo Fácil presencial, tomar um café junto com o Papo Fácil, que tal? Olha, é um privilégio, Flávio, como eu falei, eu acompanho o seu trabalho. Em outros momentos também, né? Você é um dos mentores aí do mundo de tecnologia e sempre ouvi muitos executivos e muitas ideias do que estavam acontecendo no mercado através de papos com você, né? Então você com essa habilidade de explorar, e certamente isso é um grande benefício para nós que estamos ali construindo ofertas. Então certamente trabalhei em respostas de muitos papos que você teve, e, é um privilégio toda oportunidade que a gente tiver de conversar, eu faço questão de estar junto, trocando essa ideia e trazendo novidade e aprendendo muito contigo. Não, maravilha. Vai ser assim. Acredite ou não, eu moro na região do Brooklyn e volta e meia eu vou caminhar para aqueles lados, às vezes até correr. Então vai ser bastante fácil, a gente vai poder fazer isso e retomar essa conversa. Super obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com André Pimentel, sócio-diretor da TR Service e diretor comercial do Grupo Tecnoset. Permaneça bem, André. Se cuida e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Obrigado, Flávio. Um grande abraço para você. Até lá.